Olá, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo aqui ao nosso webinário da Semana da Educação Inclusiva direcionado para concurso público. O tema da nossa aula hoje é currículo na perspectiva da inclusão, da diversidade do direito de aprendizagem. Aí na sua apostila nós estamos com esse mapa mental na aula, na página 4, tá bom? E aqui a gente já começa a pensar sobre a educação especial e a Lei Brasileira de Inclusão. A lei, gente, da brasileira de inclusão da pessoa com deficiência é a Lei 13.146 de 2015. E essa legislação, ela está presente nos editais, tá bem? Tanto para a educação quanto para a saúde. Essa legislação, ela visa assegurar e promover as condições de igualdade, exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. A educação especial, ela perpassa por todos os âmbitos da nossa sociedade, visando a integração da pessoa com deficiência em todos os setores. E na escola não é diferente. Por isso que é necessário desenvolver currículos, métodos e técnicas e principalmente recursos educativos para atender às necessidades diferenciadas de aprendizagem. E por que tudo isso? Primeiro, a promoção do ser humano, da pessoa com deficiência e os seus direitos sociais. Então, programas sociais são desenvolvidos através da educação especial, o ensino regular. Então, a educação, ela deve ser ofertada preferencialmente, guarda a palavra aí, preferencialmente na rede regular, tá bem? E a especialização da educação especial, ela está também garantida com professores, técnicos, assistentes, todos eles com a garantia e a capacitação necessária para atender esse aluno. Então, vamos aqui. A questão 7, só para a gente começar a entender como que funciona isso no concurso, tá? Então, essa daqui vai falar sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa lei é de 2008. Assinale a alternativa que não condiz com os direitos, tá bem? Então, viu o não, assinala o não. Não esquece, tá? Então, põe aí o não, porque a sua mente, ela sempre vai procurar a resposta certa. Mas a partir do momento que você está procurando a incorreta, se ver a palavra não, incorreto, exceto, circula para não esquecer. O atendimento educacional especializado deve ser oferecido preferencialmente. Acabei de falar isso com vocês ali, nas escolas regulares. O direito à educação dos alunos com deficiência deve ser garantido por meio de matrícula em escolas especiais. Não, uma contradiz a outra. Então, não é na escola especial, é na escola regular que ele tem direito. A inclusão escolar deve prever a adaptação e a acessibilidade física, curricular e atitudinal verdadeira. A educação inclusiva envolve a transformação das instituições. Sim, porque todos têm direito à educação. A educação, conforme a LDB, conforme a Constituição, é um direito de todos. A escolarização deve ocorrer com apoio de recursos e serviços. Foi o que eu avisei ali em cima. Há profissionais capacitados. Então, o que não é correto está marcado aqui na letra B, tá bom? Então, agora vamos falar um pouco sobre currículo na perspectiva da inclusão. Na nossa aula de currículo do webinário passado, se você não assistiu, clica aqui abaixo no link que vai ter a aula para você assistir. Se não, deixa nos comentários que eu envio para você. Então, o que é inclusão? Inclusão significa trazer para perto. Então, inclusão educacional é trazer para dentro da escola, porque nós temos uma história triste aí das pessoas com a necessidade diferenciada de aprendizagem sendo excluída do espaço da escola. Agora, conforme nos orienta a Constituição Federal, todos têm direito à educação. A inclusão, ela não se resume apenas à presença física, tá bom? Então, nós temos o incluir, o integrar, tá? E o participar. Essa criança, ela precisa ser inclusa. Integrar é deixar ela fisicamente ali, mas sem ela exercer um papel interessante. Agora, incluir é fazer com que ela participe de todas as atividades. Inclusão e integração são coisas diferentes. Anota aí para você não confundir. Segundo o BUT 2022, a inclusão é garantir que tenham
acesso à educação de qualidade, respeitando as suas diferenças. Então, há uma diferença que precisa ser respeitada aí. Envolve a participação ativa em todo o processo educacional e não apenas a integração ali junto da matrícula, tá bom? Então, olha a afirmação. A inclusão não se limita a garantir que os alunos estejam fisicamente na escola, mas que todos tenham acesso à educação de qualidade, tá bom? Essa frase ela tem aparecido muito. Agora, a Thérèse Egler-Montoin, ela diz o seguinte, tá? Existe uma diferença de ritmo e estilo de aprendizagem, existe uma diversidade cultural e social, existe a diversidade de gênero, etnia, religião e orientação sexual e condições físicas e cognitivas para o aprendizado. Tudo isso a escola reconhece a existência. Então, vamos lembrar lá dos nossos 3 currículos. A gente tem o currículo tradicional, o currículo crítico e o currículo pós-crítico, sendo que o currículo crítico e o currículo pós-crítico, ele está de acordo aqui com as orientações da Thérèse Egler-Montoin. Ele percebe o crítico e o pós-crítico a diferença de gênero, etnia, religião, orientação sexual, das diferenças dos ritmos de aprendizagem e das condições físicas, psicológicas, o pós-crítico, também as emocionais no pós-crítico e cognitivas do educando. Assim, a educação inclusiva deve promover a adaptação. Essa adaptação, ela garante que o aluno possa aprender de acordo ali com as suas necessidades. Então, tanto Morin como Barr, em 2018, diz que a educação precisa ser flexível e adaptada para proporcionar uma aprendizagem que atenda às necessidades desse aluno. A adaptação do currículo, então, agora essa adaptação do currículo a gente já começa a direcionar para os componentes curriculares, tá? O currículo tradicional. O uso de metodologias ativas, conforme nos ensina o socioconstrutivismo, para os elementos essenciais da inclusão. Mais uma questão de concurso aqui, tá bom? Essa é uma questão fácil. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica 4/2009, os parâmetros legais para o AEE, o que é o AEE? O atendimento educacional especializado, ele deve ser oferecido somente ficou fora do quadrinho. Somente nos turnos regulares da escola, com estratégia de inclusão, com substitutivo de escolarização formal para alunos com deficiência, em salas multifuncionais, complementando a formação dos alunos, apenas para alunos com laudo médico, comprovando deficiências múltiplas, com foco exclusivo na socialização, dependendo dispensável para os conteúdos curriculares. Então, vamos lá, gente. O que acontece aqui nesta questão, tá? Vamos ficar atento para a gente não escorregar em nada. Está dizendo sobre o AEE, a educação especial, tá? Ela vai acontecer nos turnos regulares de aula como estratégia de inclusão. Ela não pode ser substitutiva de escolarização, tá bem? Ela não é apenas para alunos com laudo médico, ela não tem função de socializar, mas esse somente da letra A é uma casca de banana que derruba você. Então, o atendimento educacional especializado, ele acontece em salas multifuncionais, complementando a formação escolar. É oferecida no contraturno. Se o aluno estuda de manhã, vai à tarde. Se estuda à tarde, ele vai de manhã para a escola, tá bom? Então, a diversidade como potencial educativo desse aluno. Então, a diversidade, ela é muito bem vista e muito bem-vinda nas escolas. Deve ser tratada com riqueza pedagógica e não como um obstáculo. É muito mais fácil você ensinar os alunos de maneira diversificada do que sempre no mesmo ritmo, porque senão ali não acontece a aprendizagem. Vamos lembrar o significado aí da palavra aprendizagem, daí você vai trazer esse conceito direto aqui com a inclusão. Exige práticas que valorizem a diferença
a interação e a cooperação dos alunos, ok? Esse processo, portanto, ele envolve uma mudança de mentalidade escolar dos professores. O professor deixa de ser o centro da atenção para mediar o conhecimento. O aluno, o objeto de conhecimento e o aluno é mediado através do professor. Então, a verdadeira inclusão, ela acontece como um compromisso coletivo, envolvendo todos os atores da comunidade. Então, professores, supervisores, orientadores, diretores, vice-diretores, família, alunos, tá? Corpo auxiliar, corpo administrativo, todos eles são parte da mesma escola. Todos eles contribuem para a adaptação e a prática. No próximo bloco desse vídeo, faremos sobre a prática pedagógica inclusiva. Se você está gostando, se você tem alguma pergunta, se não recebeu a sua apostila, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu envio para você. Até mais, até daqui a pouco.